Talvez você tenha perdido os seus poderes de leitor. É muita tela, é muito estímulo, são muitas garras sujas tentando a todo momento capturar a sua atenção, rasgar o seu cérebro. E o meu também, sabe? Por mais que eu tente fingir que o tempo é um recurso infinito, não é. Tem horas que não dá tempo de fazer o que a gente precisa fazer, muito menos o que a gente quer fazer. Mas inacreditavelmente dá tempo para eu, para você, rolarmos um feed infinito, infinitamente, que é, na contemporaneidade, a forma mais eficiente de viajar no tempo. Porque quando você se dá conta, caramba, você já avançou 5 horas no futuro. E você tá lá, largado no sofá ou deitado na cama, com aquela sensação de culpa, de tempo perdido, de desgaste mental irrecuperável. E veja bem, eu tô a todo tempo me incluindo no assunto aqui, falando porque, não quero parecer que esse vídeo parte da perspectiva de alguém curado, de alguém imaculado, alguém imune às chagas do nosso tempo. De forma alguma, eu tô sempre falando aqui, de igual para igual. Mas, na minha perspectiva pessoal, nos últimos 2 anos, eu consegui recuperar o hábito da leitura e ele tem me ajudado a combater esse bom combate que é o combate contra o tempo gigantesco de tela. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, mas eu devo dizer que apesar dele incluir algumas dicas práticas, ele não é um manual para que você consiga amanhã terminar um livro de cabo a rabo. É um conjunto de relatos pessoais e algumas dicas que eu acho que me ajudaram para que, talvez no final você possa se identificar, se relacionar, se conectar e que amanhã você possa, abrir um livro e ler 5, 10 páginas, 15, 20, que seja, tanto faz. Leia quanto você quiser e conseguir. A primeira coisa que eu quero te dizer é para você parar de se sentir culpado e para que de jeito nenhum você se sinta burro. Tá ligado? É um evento grandioso que tá acontecendo. É um problema grande do nosso tempo. Você não é a única vítima disso. O número de não leitores no Brasil é maior do que o número de leitores. E essa pesquisa que eu vi, eles estavam considerando, alguém que nos últimos 3 meses leu um trechinho que fosse de alguma obra. Tá ligado? As principais causas citadas, talvez você se identifique com algumas delas, eu acho que eu me identifico, eram falta de tempo, ou cansaço, ou falta de interesse, ou pura e simplesmente não gostar de ler e preferir gastar o seu tempo livre de outra forma. Razões que são cristalinamente válidas. Mas se você tá na intenção de, incluir esse bom hábito na sua vida, dá uma estimulada a mais no cérebro, talvez uma acelerada no raciocínio, eu ia falar metabolismo. Quem sabe uma enriquecida no seu vocabulário. A leitura é fundamental nessas coisas. E para começo de conversa, eu acho que é muito importante pegar pela via da autoestima. Vou retomar o que eu acabei de falar. Meu irmão, você não é burro, você não é a única vítima disso. E ter uma certa dose de autoestima é fundamental para que você possa encarar todo tipo de literatura que aparecer na sua frente. Dentro do seu crânio, você tem um cérebro humano, que é uma das máquinas orgânicas mais poderosas do universo, mano. Tá ligado? É complexo, é poderoso, sinapses a todo tempo. Isso não vai deixar de ser verdade. Você tem esse aparelho aí dentro da sua cachola. Não importa quantas maneiras de degradá-lo, de devastá-lo, de estragá-lo, você já tenha encontrado ao longo da sua vida. Eu mesmo encontrei formas divertidíssimas de estragar minha própria cabeça ao longo da minha própria vida. E eu acho que é importante dizer isso ou desenvolver algum tipo de autoestima, porque eu suponho que se achar burro, se julgar burro, ou achar que você não se enquadra numa tipificação clássica de leitor, com certeza afasta muitas pessoas do hábito da leitura. Eu sempre relaciono uma certa falta de autoestima literária ou autoestima intelectual com um papinho, um lero-lero que eu sempre falo, que eu sempre entrego sobre livros clássicos ou leitura de livros teóricos. Porque eu conheço várias pessoas que até têm o hábito da leitura, mas que às vezes têm medo de pegar uma obra mais densa ou uma leitura mais antiga, mais clássica, qualquer coisa que seja, pura e simplesmente por não se julgar capaz.
Ou até mesmo por encarar as 5 primeiras páginas e pensar, caralho, eu não entendi porra nenhuma dessa merda, vou desistir, vou ler um bagulho mais simples, vou largar fora, vou assistir um TikTok. Que são coisas gostosas, né, caralho? É gostoso ler uma coisinha mais simples, é delicioso ver um TikTok, um ASMR, sei lá o quê. Mas você não precisa fazer essas coisas se sentindo burro, e você não precisa deixar de se desafiar com coisas mais complexas. Lembrando que eu tô dizendo todas essas coisas pra mim mesmo também, né? Eu acho que boa parte desse vídeo também é uma autoafirmação. Eu quero sempre me incluir na história e não parecer que eu tô partindo de cima, falando, ó, eu sou o leitor iluminado e vocês são umas minhocas rastejantes. De forma alguma. Eu sou uma minhoca rastejante também. Ou pelo menos eu tenho muitas minhocas dentro do meu cérebro, corroendo e comendo o que tem lá dentro. Então eu peço pra você e pra mim, porra, pra que a gente se desafie, tá ligado? Pra que a gente não desista nas 5, 10 primeiras páginas e insista, continue. Todas essas coisas, tudo que a gente consome, muitas vezes até coisas que a gente acha que, meu Deus, eu não tô extraindo nada de valor disso aqui, ou isso não tá me engrandecendo de nenhuma forma. Às vezes num nível inconsciente, você tá progredindo de alguma forma, especificamente com livros. Sei lá, se tem um clássico que você acha importante ou alguma leitura desafiadora que seria engrandecedora pra você, porra, você leu o bagulho de cabo a rabo e não fez sentido, você não entendeu quase nada. Dá um tempo. Ou vê uma crítica de alguém falando sobre, vê um vídeo ensaio sobre o tema ou sobre aquela obra. Dá um tempo, daqui a 5 anos você lê de novo. Talvez outros aspectos vão te saltar aos olhos, outras conexões vão ser feitas, conversa com seus amigos sobre isso, conversa com alguém, tá ligado? No fim das contas, meio que tudo é uma desculpa pra ter assunto pra conversar com os outros. Porque conversar é uma das melhores coisas do mundo, né? Falando bem a verdade. Talvez eu tenha pulado algumas etapas já partindo pra essa coisa de... desafiar-se, ler livros difíceis, ler clássicos e etc e tal. Mas eu acho importante começar pelo argumento da autoestima, tá ligado? Tente não se sentir burro, tente confiar em você e tente se desafiar acima de tudo. Mas se for pra começar mais do começo, e se for pra começar com os relatos pessoais que eu falei que fariam parte desse vídeo, eu comecei a ler bem cedo, porque a minha mãe sempre foi uma ávida leitora, uma devoradora de livros. Fosse o que fosse, ela lia coisas muito variadas. Ela podia estar lendo um clássico da literatura, um romance mais bobinho, um livro de autoajuda, ou um livro espírita, mas ela estava sempre com um livro na mão, ou ela estava sempre deitada na cama com as pernas em cima de uma pilha de travesseiros para dar aquela aliviada, porque ela é cabeleireira, trabalhava em pé o dia inteiro. Mas ela estava ali, sempre com um livro na mão. Então, essa imagem se solidificou na minha cabeça e o bom exemplo fez sentido. E depois, mais pra frente, na adolescência, na pré-adolescência, nessa coisa ali que vai dos 13 aos 18, sei lá, foi quando eu, por mim mesmo, consegui consolidar melhor o hábito. E eu lia muito, acho que esse foi o ápice dos meus poderes. Quando eu tinha os meus 15 ali, mais ou menos, no recreio eu ficava lendo livro, ou... sei lá, no intervalo das aulas, antes das aulas começarem, de tarde, quando eu voltava da escola. Pô, realmente era uma atividade que me dava prazer e eu sentia que eu conseguia ler qualquer coisa. Teve um professor que me indicou pra eu ler O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Às vezes eu lia uns bagulho do Platão só pra ver o que tava acontecendo. Game of Thrones eu li tudo. Sei lá, desde teoria até ficção, coisa arada, porque eu gostava. Um evento muito formativo e muito importante na minha vida foi ter reprovado no ensino médio. Eu nunca lembro se eu reprovei no primeiro ou no segundo ano, mas tinha um esquema de dependências em que, ao invés de repetir todo o ano, eu fiz só as matérias que eu reprovei. Então eu tive um ano letivo inteiro onde eu fazia poucas aulas e eu tinha muito tempo livre, porque eu estudava em outra cidade, então eu tinha que ir pra escola. Não importa se eu só tinha uma aula às 11 horas da manhã, eu chegava na escola às 7 e só ia embora 1 da tarde, porque era em outra cidade. E boa parte desse tempo eu passava lendo, ou conversando com alunos que ficavam na sala dos atrasados, porque eles chegaram atrasados demais pra aula. Mas caralho, eu sinto que isso foi tão importante pra mim, tipo, eu exercitei tanto o músculo do cérebro, eu ganhei tanto repertório e... pô, foi realmente uma experiência muito importante e muito formativa na minha vida. Teve um episódio muito emblemático nessa época, que eu tava lendo o 3º ou o 4º livro de Game of Thrones, e começou uma das pouquíssimas aulas que eu tinha que assistir, era uma aula de química, e eu entrei na aula, mas eu não queria parar de ler, e daí eu, meio na surdina, por baixo da carteira, tava continuando a ler o livro. A professora viu e se sentiu desrespeitada por eu não estar prestando atenção na aula, me mandou pra diretoria e o diretor confiscou meu livro.
Era sexta-feira, e daí de sexta até segunda, que foi quando ele me devolveu o livro que eu tava lendo, eu fiquei sem saber o que tava acontecendo em Westeros, tá ligado? E eu até entendo a professora, era Paola o nome dela, a prof de química, uma diva no fim das contas. Grande beijo pra ela aí, esteja ela onde estiver, esteja dando aula ou não, ela era uma boa prof. Pro diretor eu não vou mandar beijo porque ele não era um cara muito legal, não. Mas enfim, acho que toda essa experiência me deixou mais cabeçudo e foi bem legal e bem importante pra minha vida inteira. Só que aí vem a implacável marcha do tempo, a vida vem acontecendo e você vai acumulando mais obrigações, ou mais vícios, ou mais coisas pra fazer, ou outras formas de se distrair. Sei lá, a vida vai acontecendo e aconteceu pra mim, como acontece pra todo mundo, né? Caindo como pedras do céu, igual cai na cabeça de todos, e eu acabei me distanciando do hábito da leitura. Acho que, como a maioria das pessoas, também eu ensaiei uma retomada desse hábito na pandemia, mas não profundamente consolidado. E aí, uns 2 anos atrás, eu comecei a retomar, e ano passado eu sinto que eu realmente concretizei a minha retomada do hábito da leitura, e agora eu me sinto super poderoso, igual eu me sentia na adolescência, capaz de ler ou de tentar ler qualquer coisa que aparecer na minha frente, e tentando sempre diversificar as coisas que eu tô lendo. Então, pra começar a dar diquinhas, eu vou citar uma coisa abstrata e uma coisa mais prática que eu sinto que me ajudaram bastante. Pra começar pela abstrata, eu sinto que não era produtivo ou não era legal sentir que toda vez que eu abria um livro, essa mera ação tinha um grande peso, sabe? Tipo, toda vez que eu abria um livro, eu sentia o peso de estar fazendo esse esforço hercúleo da retomada do hábito da leitura. E eu acho importante falar isso, por mais que não seja uma dica prática, mas se você tá tentando retomar ou se você tá tentando criar o hábito da leitura, porra, abordar essa tarefa dessa forma, deixa essa tarefa com cara de tarefa, sabe? Parece que você tá abrindo um livro como alguém que abre a torneira pra lavar uma louça, sabe? Uma pia toda suja. Ter isso em mente e buscar leituras mais agradáveis ou inserções mais orgânicas da leitura na minha rotina, sem me preocupar com métricas do tipo quantos livros eu vou ler no ano, quantas páginas eu vou ler no dia. Acho que tudo isso me ajudou, e eu acho que eu consolido tudo isso na frase brincalhona e meio óbvia, mas que faz total sentido, que é: eu parei de abrir um livro na tentativa de retomar o hábito da leitura. E eu comecei a abrir um livro pura e simplesmente pra ver o que tava escrito lá dentro, tá ligado? Acho que funcionou. E aí, pra falar uma coisa que eu acho que é um pouquinho mais prática, mas eu sou muito a favor de associar bons hábitos com outros bons hábitos e associar maus hábitos com outros maus hábitos. Acho que fica mais fácil de controlar os maus e estimular os bons. E agora eu vou fazer o que eu sempre faço nesse canal. Eu vou entrar numa tangente que não necessariamente tem muito a ver com o tema principal do vídeo. Então eu faço um disclaimer dizendo que se você tem uma personalidade adicta, se você vicia fácil nas coisas, tapa o ouvido, tapa o olho, não ouve o que eu vou falar agora. Brincadeira, né? Eu espero que você seja um adulto responsável pela sua própria vida e você não vai se deixar influenciar por um besta falando qualquer merda no YouTube. Mas enfim, eu fumo cigarro desde os meus 13 anos de idade, mas eu nunca fiquei viciado em cigarro. Tá ligado? Nunca virou uma coisa que é parte da minha rotina. Inclusive, eu acho que esse é um erro de uso. Tipo, nossa, você vai fumar cigarro todo dia? Que exagero, não é assim que se usa essa droga. É só final de semana, é só sexta-feira, é poucas vezes no mês. Você tá usando errado se você fuma todo dia. Porque afinal de contas, todo mundo sabe. Cigarros esporádicos não podem ferir pessoas de bom coração. Mas eles têm que ser esporádicos. E você tem que ter um bom coração. Aliás, esses dias eu vi um vídeo dizendo que é muito difícil largar o hábito do cigarro, porque o cigarro, ele é uma forma de você pausar o que você tá fazendo, você vai tirar o seu intervalo para fazer uma atividade que essencialmente é um exercício de respiração com uma fumaça, com uma substância poderosa e gostosa no meio. Por isso que é muito difícil de largar. É um negócio que foca você a prestar atenção na sua respiração e parar o que você estava fazendo antes, que provavelmente era uma coisa estressante, porque hoje em dia todas as coisas são estressantes. Não é louco isso? Acho que por isso que é fácil de viciar, né? O bagulho é meio que bom mesmo. Mas é ruim, tem que cuidar, tem que controlar. Enfim, eu juro que esse ainda é um vídeo sobre leitura. Eu associei o péssimo hábito de fumar com o hábito ruim de beber, tá ligado? Eu não vou fumar um cigarro agora, enquanto eu tô tomando um café. Não vou fumar um cigarro enquanto eu tô tomando um chá. Vou fumar um cigarro quando eu já tomei 6 cervejas e alguém me pergunta, ô, quer um cigarro? Porra, é claro que eu quero.
Então eu associei um hábito ruim com outro hábito ruim. Eu geralmente só fumo quando eu bebo. E eu bebo pouco. Não bebo muito, não. Tá ligado? Perfeição estética. E aí vem a parte boa, que é você tentar associar um hábito bom com outro hábito bom. Ano passado eu comecei um negócio de tentar fazer uma higiene do sono. Porque, porra, é horrível esse negócio de... Logo antes de dormir você tá ali vendo um bagulho super dopaminesco. Aliás, dopamina era a grande coisa, né? Todo mundo fica lá, dopamina, dopamina. Agora é cortisol. Cortisol, cortisol, cortisol. Cada hora escolhem um bagulho químico pra ficar obcecado. Mas enfim, é muito ruim. Logo antes de dormir, você tá deitado na sua cama. Em vez de relaxar, você tá ali rolando um feed infinito, tendo estímulos absurdos. E daí quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ficar olhando. Porra, não é possível que isso seja bom pro seu sono. Não é bom pro seu sono. E ter um sono de qualidade, porra, é muito importante pra sua saúde. E ser saudável é uma delícia. Ei, polícia, ser saudável é uma delícia. Aí ano passado eu entrei nessas, de tentar 30 minutos ou 40 minutinhos antes de dormir, não mexer no celular, e logo que eu acordo também, ficar uns 30 ou 40 minutos sem mexer no celular. Então quando eu acordava, botava a aguinha do café pra esquentar, às vezes fazia um alongamento, se eu tava me sentindo muito, sei lá, mulheres ricas assim. Aí, se tinha uma loucinha remanescente na pia, dava uma lavadinha naquela louça, fazia alguma coisa, passava o café, sentava no sofá e começava a ler. Passava uma meia hora, 40 minutinhos lendo ali e fechou. Depois eu pegava o celular e começava a fazer as coisas que eu tinha que fazer, porque, né, editar vídeo também meio que é uma parte do meu ofício e etc e tal. Mas o ponto é, associar um hábito bom com outro hábito bom. Porra, acordar e não... perder a sua manhã ou parte dela com um feed infinito, perder tempo precioso de um momento essencial do dia e substituir isso por, caramba, encaixar a leitura ali. Porra, você tá fazendo carinho em 2 coelhos com uma mão só. Excelente, hábito bom com hábito bom. Da mesma forma, eu ainda não me acostumei a fazer isso, mas já fiz às vezes e é bem legal. Ao invés de deitado na cama ficar mexendo no celular, rolando um feed infinito, pegar e ler um livrinho, tá ligado? De repente o livro da noite é diferente do livro da manhã, porque quando eu era adolescente eu li um negócio que ler mais de um livro ao mesmo tempo é muito saudável pro cérebro, porque daí você tá tentando lembrar, retomar o que você tava lendo de um, retomar o que você tava lendo de outro. Não sei se é verdade, mas é o tipo de coisa que, porra, parece ser bom de acreditar, né? Tomara que seja verdade, deve ser bom. Então, ó, escolher um livrinho de ler de noite, um livrinho de ler de manhã. Tá lendo os dois, tá conciliando, ou tá lendo um só, sabe? Bom demais. Aliás, eu queria comprar aquelas luzinhas que você prende na página, e daí você... Tá ligado? Uma luz, tipo como se fosse uma lumináriazinha individual, que daí você prende no livro mesmo e lê assim. Alguém tem isso aí? Deixa nos comentários. Será que é um cacareco inútil ou realmente é uma coisa funcional? Na minha cabeça deve ser legal, mas não sei. Tava pensando em comprar um bagulho desse. Porra, e é isso. Pensar em livros como grandes aliados nessa guerra contra ter um tempo de tela altíssimo é excelente, é perfeito, é maravilhoso. É uma forma muito prática de usar menos o celular e de estar fazendo uma coisa que, no fim das contas, é muito melhor pra sua saúde, pro seu cérebro e pra você enquanto pessoa, sabe? Eu sempre digo que pessoas interessadas são interessantes. Então, se você quer ser uma pessoa interessante, e por que você não ia querer ser uma pessoa interessante? Porra, seja interessado. Tenha interesse suficiente pra, ir atrás de ler coisas, ler notícias, ler livros, ler artigos e etc e tal, porque é tudo mais assunto pra conversar. E conversar é uma delícia também, né? Ei, polícia, conversar é uma delícia. E aí uma dica muito prática e simples que eu sempre vejo as pessoas dando é... encontrar um assunto que você goste, ler livros que tenham a ver com coisas que você já tá interessado e, né? Se você é interessado, você é interessante. Então seja interessado por coisas e... não sei, às vezes... sabe aquela coisa de querer começar já da forma mais difícil? Não, eu vou fazer uma dieta, então eu vou fazer uma dieta super restritiva. Meu, começando amanhã, eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais comer glúten, eu vou ser a pessoa mais saudável do mundo. E daí quando chega o final de semana, você come 3 pizzas, 18 barras de chocolate, 900 refrigerantes e etc e tal. E você não conseguiu o seu objetivo, que era se alimentar um pouco mais saudável. A mesma coisa pode se replicar para a lógica da leitura, né? Em vez de começar uma coisa super difícil, super mirabolante, um livro super gigante, de uma coisa que não necessariamente você tá super interessado, mas vai ser mais performático, ou vai ser mais cult, ou vai ser mais assim, mais assado.
porra, você vai desistir fácil, porque você ainda não tá com o hábito consolidado. Então, primeiro, começa pelo que você gosta, porque tem que ser prazeroso. Você não tá lendo só pra... Lembra? Você não tá lendo só pra criar ou retomar o hábito da leitura. Porque aí isso é uma tarefa chata, isso é lavar a louça, isso é limpar o banheiro, isso é um obstáculo. Você tá lendo pra saber o que tá escrito. E você só vai querer saber o que tá escrito se aquilo te interessar, de fato, realmente, sabe? E eu já toquei por cima nesse assunto, mas pra falar mais especificamente, a gente tá na era da hiperprodutividade, né? Da ultraprodutividade, e a gente tende a produtivizar também, porra, a nossa diversão, o nosso entretenimento. Eu quero assistir o máximo de filmes, eu quero contar quantos filmes eu assisto. E tem muita gente que tem essa pira com livro também, né? Não, eu tenho que conseguir ler pelo menos um livro por mês, ou até mais que isso. Eu tenho que ler tantos livros no ano. Ah, porque fulano leu tantos livros no ano. Ah, porque tantas páginas por dia. Tinha um negócio de desafio, né, que era tipo 75 Hard, que os caras ficavam 75 dias sem comer besteira, tomando muita água, fazendo exercício e lendo não sei quantas páginas por dia, e daí só podia ler livro que não fosse de ficção também, né, porque daí as pessoas têm essa pira de, que ficção é inferior a um livro teórico ou a um livro de coach, de autoajuda. Geralmente quem pensa desse jeito é uma pira mais coach, assim, né? Mas caralho, ei, polícia, ficção é uma delícia. Como se ler A Culpa das Estrelas não fosse muito melhor pro seu cérebro do que ler um bagulho tipo Pai Rico, Pai Pobre. Hein? Enfim, eu acho que ficar se prendendo muito a essas metas ou métricas muito fechadinhas é uma forma muito fácil de você se frustrar, tá ligado? Porque daí se um dia você não conseguir ler o número de páginas, ou se um mês você não conseguir ler o livro do mês, ou se no final do ano você não conseguir ler o tanto de livros que você acha que você precisa ler, você vai simplesmente ficar frustrado e vai ser mais fácil largar o negócio. Eu teorizo também que em algum momento a gente entrou naquela pira de maratonar a série, pura e simplesmente porque a gente vive num mundo onde é muito difícil, ter acesso a qualquer sensação de evolução ou de progresso, porque... Meu Deus, as coisas são gigantescas e opressoras e opressivas e não dá tempo de fazer nada, tá todo mundo cansado, tá todo mundo burnoutado, tá todo mundo diagnosticado, tá todo mundo fudido e é tudo muito difícil e muito complicado. E porra, eu provavelmente não vou conseguir me aposentar, eu provavelmente não vou conseguir comprar uma casa, mas... Falta só mais um episódio pra eu terminar essa temporada de The White Lotus. E, caramba, isso eu consegui fazer. Eu consegui maratonar essa série. Eu evoluí em algo, eu concluí uma tarefa, eu progredi dentro de alguma coisa. Tem a ver com a hiperprodutividade também, que eu tava falando agora há pouco, né? Mas, caramba, livros também podem te dar essa sensação de progresso, de evolução, de terminei um livro, terminei um capítulo. Se você lê no Kindle, ele até gamifica o quanto você lê, né? Porque ele mostra a porcentagem que você tá lendo e você tá vendo aquele número evoluindo. Caramba. Mas, de repente, tudo isso que eu acabei de falar pode ser uma porta de entrada, né? Pra você pensar que, bom, eu sei que você quer isso, né? Eu também quero isso. Porra, quando eu termino um livro, eu fico me sentindo satisfeito. Dá uma sensação de dever cumprido. E terminar um capítulo é uma sensação de dever cumprido em menor escala. Terminar uma página é uma sensação de dever cumprido em menor escala. E todas essas coisas são recompensadoras pro nosso cérebro, né? Mas enfim, apesar de todas essas brincadeiras com fundo de verdade que eu tô fazendo aqui, eu acho que nem tão somente é sobre quantidade, mas também é sobre qualidade. E, idealmente, quanto mais você lê, mais você aumenta a sua capacidade de prestar atenção numa coisa por mais tempo e, sei lá, você consegue se conectar mais profundamente com as coisas. E pra falar mais uma coisinha prática, eu acho que uma dica que tá do ladinho de ler coisas que te interessam, mas é muito bom ler livros com capítulos curtos, porque daí essa sensação de completude, de, porra, dever cumprido, terminei algo, ela tá sempre acessível, você tá sempre terminando um capítulo. E se for um tema que te interessa, porra, você ainda vai pensar, só mais um capítulozinho, vou ler só mais um. E quando você vê, você terminou um livro, você terminou outro livro, você terminou mais um. Você tem mais assunto pra conversar, você é uma pessoa mais interessante. Caramba, que legal. E aí eu queria terminar essa ladainha toda aqui dando indicações de alguns livros que eu li e achei legal e que talvez você possa achar também. Mas o primeiro que eu queria indicar é O Homem Duplicado, do José Saramago. Meu Deus, esse livro é muito engraçado, muito divertido, uma palhaçada interminável. É sobre um professor de história que tá assistindo um filme e daí ele vê um figurante do filme que é exatamente igual a ele e ele fica obcecado por descobrir quem é esse cara. Como assim existe uma pessoa no mundo que é exatamente igual a eu?
E, porra, o livro é cheio de reflexões filosóficas mirabolantes e paranoias desse personagem principal. E é muito engraçado, os capítulos são relativamente curtinhos, então encaixa nessa coisa da completude. Esse livro foi adaptado pelo Denis Villeneuve naquele filme Enemy. É a mesma coisa. Só que, meu Deus, o livro é muito mais legal que o filme. O filme é meio chatonildo, é super sisudo, e o livro é super divertido e engraçado e soltinho, assim. E, aliás, até isso, né? Porra, se alguém um dia estiver conversando sobre esse filme, você pode falar, nossa, eu li o livro, é muito mais legal. Meu Deus, quantos pontos de carisma você vai ganhar falando uma coisa dessas, hein? Ano passado eu li o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, e se você não tem preconceito com poesia, aliás, por que você teria preconceito com poesia? Mas, caramba, esse é um livraço, e não tendo você preconceito com poesia, e estando em busca de consolidar o hábito da leitura, porra, é uma ótima pedida, né? Porque poema é muito rapidinho de ler, é muito tranquilo, sabe? Não é um compromisso tão grande de ler um capítulo gigante ou ler um parágrafo gigante. Se você ainda tá se acostumando, tá se introduzindo, pô, ler poesia é uma delícia. Ei, polícia, ler poesia é uma delícia. Enfim, é um livro contemporâneo, então as temáticas são contemporâneas também, acho que ele é mais acessível nesse sentido. E, nossa, é lindíssimo, é super criativo, é profundo, fica ecoando depois na sua cabeça, porque realmente é muito bonito. Show de bola, super recomendo. Outro que eu li ano passado e recomendo, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. E, porra, esse eu acho que além de ser contemporâneo, profundo, bonito e tratar de temas super pertinentes, né? Um livro que fala de racismo, fala de desigualdade social e, porra, é todo cravado, talhado por vivências periféricas e etc e tal. Mas pra retomar assuntos desse vídeo, esse é um livro de contos. Então, olha só, meu Deus, terminar um conto já te dá essa sensação de dever cumprido e você vai de conto em conto ali, transitando por essas histórias que são, porra, contemporâneas e acessíveis e importantes e, caralho, poéticas e bonitas. E quando você vê, você terminou mais um livro. Olha só, que legal, que delícia. E aí, outra indicação que retoma outra coisa que eu já falei nesse vídeo, mas quando eu tava te estimulando a não ter medo de clássicos porque você não é burro, eu indico que você leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Talvez você tenha sido obrigado a ler Machado de Assis na escola e ficou meio com birra disso, porque, meu Deus, é muito antigo, é muito difícil, eu sou burro, eu não consigo ler o Machado de Assis, ele é um dos grandes gênios da literatura mundial. E realmente, meu Deus, porra, o Machado de Assis é GOAT, greatest of all time, tá ligado? O cara é foda mesmo. Realmente, porra, um dos maiores escritores da história da humanidade. Mas falar todas essas coisas parece que torna a obra dele inacessível, né? Tipo, meu Deus, é um negócio de ler na escola, é um negócio que os acadêmicos falam sobre, é o maior de todos. E eu acho que isso rouba muito uma brisa desse em específico. Eu acho o Memórias Póstumas bem mais legal que o Dom Casmurro, por exemplo. E não deixe que todas essas coisas roubem a brisa e roubem você da experiência de ler esse livro, porque Memórias Póstumas de Brás Cubas não apenas é uma das grandes obras literárias da história da humanidade, mas também é uma palhaçada do caralho. É muito engraçado, é muito experimental, é muito soltinho, sabe? Porra, se permita. Tipo, não pense que é um bagulho super denso. É denso, é complexo, mas também é divertido, é legal. Tipo, tenta abordar as coisas com um pouco mais de remeleixo, sabe? E quando eu falei que eu tava tentando retomar o hábito da leitura na pandemia, um dos livros que me acompanhou nessa foi leitura obrigatória aí pra todo latino, né? As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Já era um autor que eu gostava bastante, porque uns anos antes eu tinha lido o Livro dos Abraços. Aliás, outra indicação, né? Porque o Livro dos Abraços é vários textos curtinhos, com desenhos bonitinhos. Pelo menos a edição que eu li tinha vários desenhos bonitinhos. E é bem fácil de ler, porque os textos são curtinhos e super poéticos e super lindos. Então, eu já gostava muito do Eduardo Galeano. Inclusive, a gata preta, que às vezes aparece aqui nos meus vídeos, sempre tem gatos circulando pelos vídeos. A pretinha que aparece é a Iracema. E o nome dela é Iracema porque quando a gente adotou ela, na pandemia, eu tava lendo As Veias Abertas da América Latina.
E aí eu vi algum vídeo de alguém falando que Iracema é um anagrama de América. Eu nunca li Iracema do José de Alencar, mas daí eu fiquei com esse nome na cabeça, eu falei, Iracema, América? Porra, o que mais eu, um esquerdomacho branco de óculos, poderia fazer se não nomear um gato preto com essa alcunha, né? Enfim, eu acho que esse livro é uma mistura quase perfeita de teoria política com literatura, poesia e, bom, é um pouco mais denso, então, assim, né, é sobre como o colonialismo como o colonialismo destruiu esse continente, mas como a gente para em pé ainda, apesar de todas essas coisas. Então é uma leitura bem mais densa, né? Não é um livro para quem tá querendo começar o hábito da leitura. Mas eu acho legal botar essa recomendação aqui, porque sendo ele essa mistura de teoria política com literatura e poesia, eu acho que ele é um bom livro para transicionar ou pra ajudar com uma variedade de leitura, sabe? Porque, porra, de repente depois de ler esse, você vai ler uns artigos, ou vai ler uns livros de teoria política, ou umas coisas um pouco mais densas, um pouco mais acadêmicas, porque você não é burro e você não precisa ter medo dessas coisas. Você pode encarar e se você não entender, você pode conversar com alguém, você pode assistir um vídeo sobre, você pode ler uma outra coisa sobre, você pode ler de novo daqui a 5 anos, quando as coisas estiverem dado uma baixada nas tempestades da sua cabeça, tá ligado? Enfim, faz o que você quiser aí, mas ler é saudável, ler é legal, ler é bom demais, e eu vou tomar mais um cafezinho enquanto eu encerro esse vídeo, pedindo pra você deixar o seu like aqui, né, pra você... Vamos fazer o ASMRzinho. Ó, essa aqui não é Iracema, essa aqui é a Princesa Carolina. E o nome dessa aqui é Princesa... Podia pegar a Iracema ali, né? Mas... Não, meu Deus do céu. Gato no teclado, vai digitar todas as coisas do mundo aqui. O nome dessa aqui é Princesa Carolina porque durante a pandemia a gente assistiu o BoJack Horseman, que é a melhor série original da Netflix e fica em homenagem aí. Mas eu só chamo ela de Carol. A outra gatinha é Isabel. Não tem nenhuma razão, o nome dela é só Isabel mesmo. Enfim, deixa o seu like, deixa um comentário aí, se inscreve no canal se você achou legal e não é inscrito ainda. E tamo junto, né? Bah, é os guri, né? É os gurizão da leitura, né? Bah, vamos ler um livro, né? Bah, Machado de Assis, meu. Trilegal?